que o Senhor me concede e feliz também com a oportunidade que Ele te concede. Você está feliz de estar na casa de Deus nessa noite de domingo? Se isso é verdade, levante a sua mão e diga graças a Deus. Eu tenho dito para alguns amigos e pessoas mais próximas que se no ano de 2020 nós não conseguirmos valorizar a vida, o privilégio de estarmos desfrutando de ambientes como esse nessa noite, será difícil que aprendamos em outras ocasiões e em outras oportunidades. Eu queria que você alegrasse a pessoa que está ao seu lado, dizendo assim para ela: que bom que você veio. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Esse lugar não é outro senão a casa do Deus vivo. Nós estamos aqui como corpo de Cristo. E o que Jesus disse que aconteceria aonde nós estivéssemos? Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Sinta a presença de Deus aí aonde quer que você esteja. Aleluia! Isso fala sobre o poder da concordância, o poder da coletividade. Eu estou muito feliz que você veio, porque algumas pessoas já planejavam vir e outras tiveram que derrubar gigantes para conseguir chegar, né? Mas no final o importante é que todas aquelas que Deus determinou que estivessem aqui, chegaram aqui. Levante a sua mão e diga: que bom que eu vim. Balança aí para Jesus e diga assim: eu aqui, Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Christian, é um prazer estar aqui. Deus abençoe a vida do senhor. Pastora Daniele, Cristina, como é bom ser ministrada pela sua vida. Eu estou muito cansada hoje, né? Tem dia que a gente está mais assim, né? E aí eu sentei ali e pensei: Jesus, eu acho que hoje eu não vou conseguir não. Mas você pega o microfone, eu me sinto na obrigação de conseguir. Porque eu digo: Jesus, que fôlego é esse? E ela vai de um lado e ela vai do outro. E quando eu vejo, eu já estou assim. Tipo, eu vou conseguir. Deus continue te abençoando, viu? Glória a Deus. Pastora Odilon, minha amiga Estela, demais pastores. É uma honra estar com vocês nessa noite. Jeremias, capítulo de número 13, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. Aleluia! Aos irmãos que estão aí nos acompanhando ao vivo, pessoas que não podem congregar presencialmente ainda, estão impossibilitadas. Alguns, quem sabe, assistindo e acompanhando o culto dessa noite de um leito, de um hospital, ou acamados em casa, outros envolvidos em afazeres, alguém, quem sabe, com um fonezinho no ouvido, acompanhando o culto dessa noite, realizando algum trabalho manual, que a graça do Senhor te alcance na mesma atmosfera que nós estamos vivendo aqui, e que em nome de Jesus você se sinta inserido no corpo de Cristo, assim como nós estamos aqui. Deus te alcance aí também. Jeremias capítulo 13, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto de linho conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. E então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, diga comigo, igreja, segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, poucos dias ou muitos dias, igreja? Poucos ou muitos, igreja? Ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Somente até aqui você não diga amém. Hoje especialmente você vai dizer assim: misericórdia. Você falou até como se não dependesse dela todo dia. Eu quero que você se expresse na força de um clamor. Você só está aqui porque enquanto você dorme,
A misericórdia do Senhor se renova. Você só está aqui porque são essas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Então eu vou contar de 1 a 3 e você vai colocar mais efusão, mais fervor na sua voz. Vai se lembrar de todos os percalços da vida que você já atravessou. Vai começar a colocar a mão na consciência e lembrar das coisas que você cavou com a própria mão, errou com o próprio pé, falou o que não devia, e se não fosse a misericórdia... Está começando a lembrar, né? Aquele dia, aquele negócio. Deu nem tempo de fazer oração para viver o livramento, só deu tempo de falar misericórdia. Então é nessa perspectiva, enquanto essa nuvem de glória sobe, que aonde quer que você esteja aí agora, você vai dizer isso com muito fervor. Você vai dizer misericórdia. Vamos lá? É 1, é 2, é 3, diga! Mais uma vez, diga! Misericórdia. 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 Se não fossem as misericórdias do Senhor. Apesar de Jeremias trazer em sua boca uma palavra de conserto muito forte, o profeta Jeremias, ele é um profeta que manifesta, ele anuncia o juízo de Deus para um povo que estava começando a entrar num cativeiro, mas não era da vontade de Deus que eles perpetuassem cativos. E, infelizmente, Israel agora vai viver o seu pior momento que se há registrado no texto sagrado, que é o cativeiro babilônico. E é o próprio Deus que vai permitir, como consequência, como punição, como um castigo, que respondia a um pecado que era como uma enfermidade insarável, sabe, incurável em Israel, que era o pecado da idolatria. Pastor Christian falou aqui sobre escola dominical, e uma das coisas que a gente cresce ouvindo na escola dominical é que para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Isso é verdade, mas para cada nível de pecado há um nível de consequência. E esse pecado em especial, que é o pecado da idolatria, era o tipo de pecado que trazia para Israel as consequências mais desastrosas que eles poderiam passar na vida, porque o pecado de idolatria constitui para Deus pecado de prostituição, pecado de rebeldia, que é equivalente à desobediência, que é a mesma coisa de feitiçaria, e etc, etc, etc. Então veja, o pecado da idolatria, ele é um abismo tão profundo que ele vai abrindo abismos dentro do próprio abismo que já foi aberto. E Deus, quando libertou o seu povo de uma mente escrava, quando os tirou da terra do Egito, lhes constituiu a lei não para dominá-los, mas para que eles conseguissem sobreviver em sociedade. Porque uma sociedade, uma comunidade, seja de fé ou de qualquer outra coisa, ela precisa de regras para se manter harmônica. Se você quer viver numa comunidade e acreditar que toda expressão de liberdade é válida, em tempo muito rápido você vai descambrar para libertinagem, e o que hoje você acredita ser liberdade vai virar anarquia. E a anarquia, ela é leviana, ela é imoral, ela destrói o ambiente de quem vive no próprio ambiente. Então, quando o Senhor fez a imposição das leis para o seu povo, fez a fim de que eles conseguissem se manter com regras dentro de uma sociedade harmônica e estável. Para isto também constituiu-lhes uma adoração verdadeira e original. Deu-lhes a oportunidade de prestar um culto litúrgico ao único Deus vivo. Eu vou repetir, ao único Deus vivo. Eu vou dizer de novo, ao único Deus vivo, ao único. Quando ele abole essa mente de escravidão,
Ele não está tirando apenas as algemas das mãos, as correntes dos pés. Ele não está tirando apenas as marcas das chibatas nas costas. Ele não está tirando apenas a ausência que lhe falta por não terem a dignidade de um salário. Ele está lhes restituindo a consciência de um indivíduo que merece respeito e também tem a oportunidade de dignificar aquilo que está à sua volta. Então, para isso, ele entrega as leis e entrega também uma libertação mental, que é a consciência de que não há outro Deus como o nosso Deus, e de que os ídolos constituídos por mãos de homens não devem ser adorados, não porque Deus tem a necessidade de se autoafirmar como Deus. Quando Deus determina que Israel deve adorá-lo e institui entre as leis um mandamento que diz: adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e somente a Ele servirá. Preste muita atenção, Deus não está fazendo isso porque quer ser autoafirmado como Deus diante de um povo que Ele libertou. Deus não está pagando a confiança da libertação de Israel pedindo a sua adoração. Deus não está subornando Israel com a adoração. Deus está libertando a sua consciência de maneira tal tremenda para que eles tenham a consciência de uma verdade absoluta. Primeira, só há um Deus e um Senhor. Segunda, Ele é o único que deve ser adorado, não apenas porque liberta, mas porque Ele é o Senhor. Terceira, e essa é uma das que fundamentam, uma das características principais do nosso Deus: por não ter necessidade de se autoafirmar como Deus, fica então provado que Ele não depende da nossa adoração para absolutamente nada. Com todo carinho e respeito que essa pessoa merece, só para me ajudar de forma didática ela aprender, olhe para ela com carinho, com respeito, mas diga essa verdade, diga: Deus não precisa da sua adoração para nada. Eu vou ser mais específica. Olhe de novo para essa pessoa e diga: Deus não tem expectativa da sua adoração. Sim, é isso mesmo que você acabou de falar. Deus não fica sentado esperando que você o adore para se sentir mais Deus, para se sentir mais Senhor. Se você adora, Ele é Deus. Se você não adora, Ele continua sendo Deus. Se você o ama, Ele é o Senhor. Se você não ama, Ele continua sendo o dono do amor. Ele é a manifestação viva daquilo que Ele diz, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é. Então, quando Deus estabelece que Israel deve adorá-lo e tão somente a Ele, Ele não faz isso para se autoafirmar como Deus. Ele faz isso para dar uma oportunidade de libertação plena para Israel e também uma oportunidade de fazer a coisa certa, porque Deus não depende da minha da adoração para nada, mas poder adorar ao único Deus verdadeiro não é um fardo, é um privilégio. Porque nem todos podem adorá-lo. É bem verdade que na tentativa de trazer todos para adorarem a Deus, nós vamos compartilhando filosofias como se fossem cristãs, quando na verdade não são. Por exemplo, você pode adorar a Deus aonde você está, do jeito que você quiser. Isso não é verdade. Você não pode adorar a Deus de qualquer forma, onde você está e do jeito que você quiser. O Deus adorado estabelece critérios para a sua adoração, afinal o adorado é Ele. E quando eu digo isso, por exemplo, já não cabe a tua opinião no culto para dizer: gosto disso no culto e não gosto disso no culto. O problema é teu, o culto não é teu. São algumas coisas que são duras de ouvir, de falar também, não se engane, mas que são realidades que precisam estar fundamentadas dentro da nossa consciência. Quando Deus quer promover esse nível de libertação, Ele diz então para Israel, por intermédio de Moisés: eles vão me adorar e somente a mim. Por quê? Porque os outros não se importam de terem amantes no relacionamento. Quem adora Baal também pode adorar Azera. Quem adora Azera também pode adorar Moloque. Na montanha de Sicar, em Samaria, em uma delas, havia altar para todos eles. E não havia nenhum problema, mas quando a samaritana, João 4, busca um lugar para pedir perdão, consciente de que tem um altar em Samaria, ainda que não legítimo, ela pergunta se pode ir lá, e Jesus diz o que para ela? Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ou seja, se você quiser procurar um altar legítimo, vá para Jerusalém, porque existem critérios. O caso dela ali é excepcional, porque ela não pode entrar em Jerusalém e nem subir no monte. E aí é por isso que Jesus se coloca ali na posição, porque quando Ele perdoa ela mediante a confissão que Ele impele ela a fazer, quando manda o marido vir, ele tira ela dessa sinuca de bico, né? No monte Deus não recebe, no templo você não entra, mas fica tranquila, a hora chegou, já vem e fala contigo. Ele está dizendo: a hora agora sou eu.
Mas ainda assim é um critério. E quando ele libera perdão para ela, ele não está abolindo aquilo que foi falado no início aqui da palavra, os princípios, não. Ele está abolindo os rituais, mas está mantendo todos os princípios. E isso está provado, porque é ele que libera o perdão para ela. Sabe por quê? Para ter perdão precisa de altar, para ter perdão precisa de sacerdote, para ter perdão precisa de sangue, para ter perdão tem que ter expiação. Quando ele encontra com ela ali, sabe o que ele está dizendo? Você precisa de um altar, eu estou no memorial de Jacó. Você precisa de um sacerdote, eu sou o sumo. Você precisa de sangue, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele libera o perdão para ela. Então existem critérios. Agora vai ouvindo aí. Acerca da idolatria de Israel, ela precisa ser combatida e haverá consequência, porque quando Deus orienta seu povo a adorar tão somente a Ele, volto a dizer, não faz isso por ter necessidade de se autoafirmar como Deus, mas faz isso porque é uma questão de inteligência. Olha o que ele diz, gente. Se você não gostou do que eu estou falando, ou do que eu estou a dizer agora, então você não gosta do que a Bíblia diz. Só não se incomode por ser eu que estou falando. Porque não foi Moisés que falou, não foi Paulo que falou, agora são palavras do próprio Deus instruindo Moisés e Arão para instruírem o povo. E ele diz, não adorem a ídolos constituídos por mãos de homens, porque eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm pés, mas não caminham, eles têm mãos, mas não sustentam. Antes eles precisam ser carregados, guiados e amparados por aqueles que foram criados. E aí você começa a entender a dificuldade desse povo adorar um Deus que não é guiado. Aí você começa a entender a dificuldade de adorar um Deus que não pode ser mandado. Aí você começa a entender a dificuldade de se manter fiel a um Deus que não pode ser subornado, nem com prato de oferta, nem com manjar. E talvez tenha alguém aqui pensando, e com jejum? Nem com jejum, nem com dízimo, nem com oferta. As tuas metodologias de consagração, ainda que cristãs, não obrigam Deus a dizer sim quando Ele quer dizer não. Não adianta subir monte, bater pezinho no chão, dizer, Deus, eu sou tua serva. Pode rapar a cabeça, pode deixar a barba crescer, pode botar pano de saco, cinza na cabeça, jejum de Daniel, propósito de Daniel, pode fazer campanha de 7, de 14, de 21. Se você quebrar o princípio, vai ficar quebrado. Mas se você fizer com a seguinte motivação, qual, Camila? Eu não estou jejuando para Deus me dizer sim, eu não estou jejuando para Deus me dizer não, eu estou jejuando para me consagrar. Para quê? Para eu aguentar a vontade dele, seja assim ou não. O que ele for dizer, eu vou obedecer. Esse Deus não pode ser mandado, esse Deus não pode ser guiado. E essa é uma das maiores dificuldades do século 21, porque vivemos sob a administração severa da democracia. E aí você apresenta um Deus totalmente teocrático, cujo profeta Isaías diz que quando ele faz reunião no céu, ele chama aqueles que estão com ele, e isso inclui tudo o que João disse que viu, os 24 anciãos, os anjos. E aí você pensa, se tem reunião vai ter votação. Não, aí o profeta Isaías diz, ele só chama todo mundo para dizer o que ele vai fazer. Ele não pergunta para ninguém se ele pode fazer, ele não pergunta para ninguém se alguém quer que ele faça. Se eu fosse você, eu tirava alguns segundos para adorar o Deus soberano. É difícil, numa linguagem onde parece que o sonho de liberdade é democracia, e eu nem vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou dar na cara dessa democracia falsa e leviana, aonde diz que todo mundo tem liberdade para falar a verdade, desde que seja a verdade do outro. Que expressão de liberdade legítima é essa? Que todo mundo pode falar o que quer, mas quando a gente fala o que pensa, aí é preconceito. Isso não é liberdade. Essa democracia é falsa. E nós não vamos ser amordaçados por ataduras que se fingem de ética, mas são corruptas, mentirosas. Deus agora então dá essa orientação. Olha, não é porque eu preciso ser adorado por vocês, não. É porque vocês vão adorar ídolos que não podem fazer absolutamente nada por vocês. Nada. Agora, e esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
Profetas viram uma imagem tipológica dele numa revelação. Ezequiel, Daniel, João na ilha de Pátimos, e todos eles, mesmo que em tempos totalmente distintos e desprovidos do conteúdo que um e outro escreveram, provam que a visão era real entre todos. Eles dizem, esse tem boca e fala, e quando ele abre a boca, uma espada aguda e afiada sai. Esse que nós decidimos servir é aquele cujo salmista Davi salmodiou. E ele diz, eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está fazendo alusão a um Deus que não tem pálpebras. Aí isso faz a gente entender a visão de Ezequiel, Daniel e João, quando diz que os seus olhos são como chama de fogo. Toscanejar não é dormir apenas, mas é piscar. E aí você começa a entender um Deus que tem os seus olhos reluzentes por todo lugar aonde estiver alguém. Faz também a gente compreender o poder de sua onipresença, conforme relatado por Davi no Salmo de número 139, quando ele diz, se eu botar a minha cama lá no fundo, bem no profundo do abismo, ali tu estás, e se eu tentar me esconder nas trevas, eu não vou conseguir, porque as trevas e o dia para ti são a mesma coisa. E Israel vai cair no pecado da idolatria, sabe por quê? Porque as outras nações têm um Deus para o outono, um Deus para o inverno, um Deus para o verão. As outras nações conseguem ter as suas petições atendidas, não obedecendo princípios, mas entregando ofertas. E isso vai se tornando muito mais fácil. Por quê? Porque é a visão de um Deus que pode ser manipulado. E não de um Deus que estabelece governo. E dentro de uma cultura brasileira não é difícil aplicar essa mensagem, não. Porque nós que viemos de uma outra doutrinação, historicamente falando, no Brasil, vamos entender isso. Não que eu concorde, ok? Eu não apoio nenhum nível de irreverência sobre a perspectiva de nenhuma fé. Porém, vocês vão entender o que eu quero dizer. Existem ídolos constituídos por mãos de homens que, segundo a cultura que nós fomos apresentados, do mesmo jeito que Israel vai tratar. Esses ídolos que se chegarão a eles, nós também tratamos do mesmo jeito. Eu conheço gente aqui, você também conhece gente. Se você não foi essa própria gente, ou se ainda não é. Gente que tem ali o ídolo bonitinho, arrumadinho, fez o que você quer, acende uma velinha, fez o que você gostou, dá parabéns para ele, coloca uma ofertinha, agora não fez o que gostou, tranca ele na casinha. Quantas vezes eu vi minha falecida avó pegando um dos ídolos que tinha dentro da casa, e por ele não ter respondido uma oração, ela virava ele de cabeça para baixo, e eu dizia, avó, eu ia lá e consertava, ela dizia, bota de cabeça para baixo, que ele está de castigo. Estou falando mentira, gente? Já fui na casa de uma amiga uma vez e ao abrir a geladeira, ao invés do ídolo estar num altar, estava dentro da geladeira. Eu disse, o que é isso? Não, ele está aí porque eu dei um prazo de X dias e não deu certo. Então ele está aí. Camila, o que isso tem a ver com a nossa fé? Tem tudo a ver. Quando você vê um Deus que você quer que ele diga sim e você diz não. Aí tem um outro que chega para você e diz assim, se você me der tanto, eu te digo sim. Então se torna muito mais fácil adorar aquele que eu posso guiar e manipular. É por isso que em dado momento na vida de Jeremias, o Senhor lhe encaminha numa visão a casa do oleiro. E ele diz que enquanto ele desce, vê um vaso sendo formado e mexido pela mão do oleiro. E aí ele diz, eu via este vaso e de repente ele se deformava na mão do oleiro, e o oleiro que tipifica o Senhor, e o vaso que tipifica Israel, na visão de Jeremias, o profeta, o Senhor diz assim, olha, o Senhor diz, olha, como esse vaso é na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel, na minha mão. A primeira lição que fica é, vocês não me manipulam, vocês não me governam, vocês não me seguram, mas eu amasso, eu remonto, eu remoldo, eu abato, eu exalto, gostando ou não gostando, Deus é Senhor de todas as coisas. Aprovando o que Ele faz ou não faz, Ele vai continuar fazendo sem tomar conselho, porque Ele não depende da gente para nada. Se você não consegue imaginar a visão teocrática de Deus, você não está preparado para servi-lo. E se ninguém lhe disse isso, me perdoe, mas eu preciso dizer,
Porque tem gente adorando a própria consciência dentro de templos, achando que está adorando a Deus. John Piper falou sobre isso abertamente quando escreveu um dos seus livros, e é uma das frases que mais marca a minha trajetória de vida cristã. Eu acho que eu posso esquecer de muita coisa, de muito livro que eu já li, exceto a Bíblia, mas esse eu não vou esquecer. Ele diz assim, olha, ele escreve assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você em nada, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e esteja chamando ela de Deus. Não quer aplaudir, não aplaude não, mas se vai aplaudir, aplaude com vontade. E mistura glória a Deus e aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: adorar a Deus é melhor do que adorar você. Não, você ficou sem graça, mas eu não vou levar essa batata quente para casa sozinha não. Olha para quem está do teu lado e diga: adorar a Deus é melhor do que adorar você. Agora olhe de novo e diga: adorar a Deus é melhor do que ser adorado por você. Vamos adorar a Deus, gente, vamos adorar a Deus. Só Deus aguenta o peso da adoração. Pode ver, todo mundo ao longo da sua história que se permite ser adorado e idolatrado por alguém, sucumbe debaixo da própria glória. Ninguém aguenta o auge, só Deus aguenta o auge da adoração. Só Ele é o dono do querer e do efetuar. Portanto, nele, por Ele, dele, para Ele, são todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, eu já existia, diz o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Israel, Israel, não adore os ídolos constituídos por mãos de homens. Não adorem os ídolos constituídos pela sua consciência. Adore a Deus. Ele vai te confrontar? Vai. Camila, Deus também humilha? Se quiser, Ele humilha. Camila, pode ser que Ele me fira? Pode. Mas Ele mesmo diz: se fui eu que fiz a ferida, também sou eu que saro. Responsável, completo, pleno, perfeito. Israel, não faça isso. E aí Deus levanta o profeta Jeremias para ver se eles voltam ao arrependimento e param de inserir-se no pecado da idolatria. E Deus vai usando o profeta Jeremias com uma palavra de conserto muito forte, bem mais severa do que essa que eu estou falando aqui. Se você acha que hoje o caldo está grosso, você precisava saber o mocotó que Jeremias entregava. Eu vou lhe ser muito honesta, tem coisa que está aqui na Bíblia, no texto sagrado, que eu não tenho coragem de reproduzir aqui na tribuna. Quando ele usa, por exemplo, a forma das nações estrangeiras e dos ídolos como amante, dizendo como eles vão violentar Israel. Ele usa termos sexuais que eu não tenho coragem de reproduzir aqui, para falar sobre o nível de violência e abuso que Israel vai sofrer diante desses ídolos e diante da adoração dessas nações pagãs. E por que Deus coloca uma palavra como essa na boca de Jeremias? Essa palavra revela juízo e essa palavra manifesta um pouco de como Deus está irado. Porém, e se eu te disser que tudo isso que Deus está colocando na boca de Jeremias não é para falar do quão irado Deus está, mas é para revelar o quanto Deus os ama e está ainda disposto a perdoá-los. Há um provérbio de Salomão, e eu gosto muito dele, porque ele dá um norte muito bom para o tipo de amizade e de relação que a gente escolhe para seguir e caminhar do nosso lado. Ele diz assim, olha, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Vou repetir, ele diz, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os lábios de quem engana são doces, são beijos agradáveis. A pergunta do Espírito aqui hoje é, quer ser beijado falsamente ou ferido verdadeiramente? Isso fala sobre um amor que não mente para você. Isso fala sobre um amor que não te engana. Você sabia que a única maneira do diabo ser servido aqui nessa terra, com
todo tipo de imundícia ou de coisas que ele pode impelir um homem a fazer, por ele pelo império das trevas, para um diabo conseguir fazer isso, um demônio, seja lá o que for, você sabia que ele precisa cegar o entendimento dessa pessoa? Não precisa nem ser espiritual. Uma pessoa com a sua sanidade e faculdade mental sã e perfeita em dia, por voluntariedade própria, não se dispõe a servir o diabo. Você sabia disso? É por isso que a obra prioritária de Satanás aqui na terra, segundo a revelação de Jesus Cristo, é esta: que o príncipe deste século lhe cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, o que diz acerca da obra de Jesus Cristo? Mas para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E como é que ele vai desfazer as obras do diabo? Chutando o despacho na esquina? Entrando em culto satânico e chutando a porta da frente? Não, ele não usa contra o diabo as mesmas armas que o diabo usa contra o homem. Ele vai na raiz do problema. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para quem está do teu lado aí agora. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para liberar isso aqui. Cadeias estão sendo quebradas nesta noite de domingo. Camila, está parecendo culto de libertação, está mesmo, mas é culto de adoração, adoração ao Deus de Israel, que manifesta a sua glória e quebra os altares de mentira e de engano nessa noite. Vire-se para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela agora, diga assim: Deus, diga, Deus só vai usar a verdade. Diga, você vai ouvir a verdade, vai dar de frente com a verdade, vai viver a verdade. Agora olhe para mim, e isto será o suficiente. Não tem maldição, não tem praga, não tem mandinga, não tem cruzar de dedo, não tem obra de macumbaria, não tem feitiço, não tem satanismo. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade, e se você tiver a palavra, o diabo não cega mais o teu entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar com o quê? Com a verdade. Verdadeiramente sereis livres. Quem é livre, renda graças ao Senhor. Você não precisa de uma simpatia gospel. Você não precisa de um profeta igual um chaveiro colado do teu lado 24 horas por dia. Você não precisa ver uma mensagem minha seguida atrás da outra do YouTube, não precisa. Como é que você vai fazer quando não tiver internet? Como é que você vai fazer quando não tiver o amigo que queria do seu lado? Vai deixar de tomar decisões importantes hoje porque não conseguiu falar com o profeta que dirige a tua vida? Tu só precisa da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Isso será o suficiente. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Então veja, na imposição das leis e na boca de Jeremias, não está a destruição de Israel, está a sua liberdade. Mas as pessoas acham que a liberdade só está na permissividade. Somos tendenciosos a achar que a liberdade só mora no sim. Você sabe como é que tua mãe e pai, estabelecendo um critério educacional familiar, tá bom? Um padrão, um modelo, te criaram para você ser o homem que você é hoje, a mulher que você é hoje, ou que você está tentando ser? Foi dizendo sim para tudo? Foi? Mãe, quer ir na festa da amiga? Vai sim, filha. Eu já fiz gabinete com muita gente assim, você também já viu. Gente que só queria que os pais lhe dissessem não. Gente que procurou ser amado por outra casa, procurou ser guiado por outra família, porque percebeu que em casa não tinha limite. E quem não tem limites não sabe aonde pode chegar. Para construir um caráter e um sistema educacional, não podemos dizer só sim, também devemos dizer não. Então eu vou perguntar de novo, tua mãe dizia sim para tudo? Papai deixava você fazer tudo? Não deixava nada. E quando a gente ainda dizia o outro fez. Aí mamãe dizia a frase nacional do Dia das Mães: Você não é todo mundo. Você é meu filho. Você é minha filha. Israel não está entendendo Deus dizendo: Você é meu filho.
Você é minha filha. Então veja, nas leis não estão a prisão de Israel, mas sabe o que Israel pensa? A prisão está ali. Por quê? Porque se você olhar a tábua dos mandamentos, é não de cima e embaixo. E a igreja tem medo de falar sobre os nãos de Deus, e é por isso que está falando dessa graça mentirosa, frajuta, fraca, frágil. Porque tem medo de falar do tutano que é a graça de Deus. O pessoal quer falar de graça como se não houvesse renúncia nem sacrifício, quando na verdade o próprio Jesus Cristo, no seu primeiro sermão, vem ao mundo e ele diz: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. Jesus ia ser execrado pela sociedade de hoje também, muito severo, língua muito pesada, religioso, não iam aguentar o sermão dele 15 minutos, o Jesus que essa galera diz adorar, eles não aguentam esse Jesus 15 minutos numa conversa franca. Olha o que Jesus fala sobre a metodologia da graça. Se teu olho te condena, vai levar um bode, porque um bode ou dois era para expiação do pecado, e aí o pecado estava perdoado, mesmo que estivesse no coração. Mas agora ele vem e ele diz: eu não vim desfazer a lei, eu vim ensinar como é que cumpre. Aí ele diz: se teu olho te condena, arranca-o fora. Camila, não é literal, mas está na cara o que é. Ele está dizendo, ou é intencional e é verdadeiro, ou com bode ou sem bode você vai queimar no fogo do inferno, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Gente, não gosta do que eu estou dizendo? Não reflita a minha autoria do que reproduzo. Está escrito ali, e disse Jesus. Vai lá para Mateus no Sermão da Montanha. Ninguém aguentou. Depois de um tempo foi todo mundo indo embora. Essa galera que ama o Senhor, né? Esse povo que vê, né? O milagre, ai que maravilha. Aí daqui a pouco está todo mundo indo embora, todo mundo indo embora. Jesus não tem necessidade de segurar ninguém em culto, não. Lembra quando eu falei que ele não precisa ter autoconfirmação para ser adorado? Aí ele vira para os discípulos e ao invés de dizer, peraí que o fulano vai cantar daqui a pouco, ó, não vai embora não que eu vou fazer um milagre já. É ruim, hein? Ele diz assim, e vocês não querem ir também não? Eu quero saber se é esse Jesus que você ama, aquele que é verdadeiro, aquele que faz a ferida mas traz o bálsamo, aquele que te transportou do império das trevas e na hora que você viu a luz, doeu a vista igual Paulo, vai ver, ficou cego e perdido por um tempo, quem sabe foi com a cara na poeira, mas hoje você pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo para Ele. Deus então, quando coloca palavras como essa na boca do profeta Jeremias, não é para revelar seu ódio, porque Deus não está manifestando seu ódio, Ele está manifestando o anúncio de um juízo, porque está irado, e esse juízo só vai ser executado caso Israel não se arrependa, porque aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança juízo, gente? Alcança o quê? Misericórdia. Por isso ele bota essa palavra na boca do profeta. Vai lá, Jeremias. Aí ele levanta Jeremias, com muita autoridade. E ele diz, o que eu colocar na sua boca, você vai falar. Se eu te mandar plantar, você vai plantar. E se eu te mandar derribar, você derriba também. Se eu te mandar construir, você constrói. Se eu te mandar destruir, você destrói. Camila, está na Bíblia, tá? Jeremias capítulo 1. Deus manda destruir? Manda. Está na hora de vocês entenderem como é, do jeito que é e como Ele quer. Está na hora de nós entendermos. Jeremias sai então e começa a cumprir o seu ofício profético. E agora Deus vai fazer algo difícil com Jeremias. Porque Deus não vai usar para entregar a palavra de conserto quem não estiver envolvido com a misericórdia. Por quê? Porque senão não promove conserto. Gente que só vem e arrebenta, mensagem que só aponta caminho do erro, mas não diz como acerta, não foi Deus que deu. Gente que só te aponta para falar o que você fez de errado, sem te dizer aonde está o caminho certo, não é mensageiro de Deus. O Deus que libera a palavra de conserto,
O Deus que ainda por um momento manifeste a sua ira é o mesmo Deus assentado no trono com disposição para manifestar misericórdia. Quando Deus decide apontar para conserto o erro de alguém, Ele jamais faz isso sem dar para este alguém uma oportunidade de acertar o caminho. E sabe como é que Ele vai fazer isso através da vida de Jeremias? Vai mover o coração de Jeremias com compaixão em prol desse povo. Por quê? Porque ele não quer um profeta que só traga a verdade absoluta na boca. Ele quer alguém que se comova com aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Jeremias é o tipo de profeta que tem casa, que tem endereço, que tem nome, que quando expõe alguém fica exposto também. Se um profeta é bom de te expor, mas não se expõe, quando te expõe, suspeite. Profeta de Deus sempre expõe alguém, dependendo do que Deus manda ele colocar. Mas é impossível expor alguém sem ficar exposto enquanto expõe. Deus agora vai colocar muita compaixão no coração de Jeremias, para que ele se envolva com a mensagem. Leva mal não, mas há um tempo atrás a gente ouviu uma regrinha que não é real. E quem é pastor aqui sabe que não é real. Você aprende a administrar, você aprende a setorizar. Mas isso não é uma realidade sentimental. Pode ser uma realidade administrativa, pode ser uma realidade organizacional, mas não é uma realidade sentimental. Você sabe o quê? Gente que trabalha na igreja, vive na igreja, está aqui os pastores, a pessoa que diz assim, uma coisa é a igreja, outra coisa sou eu. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a minha casa. É bonito no discurso, na vida real, não é assim não. E não me diz que não é não. Quando dá ruim aqui, chega em casa e diz, aí deu ruim lá. E agora? Como é que vai ser? Ou você acha que fechou a porta de casa? Irmão, isso aqui não é trabalho secular não. Isso aqui é vida. Você acha que Deus vai usar a gente que não quer se envolver? Atos capítulo 3, primeiro milagre da igreja, revelados na pessoa de Pedro e João, depois da assunção de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus sobe, os varões que são os anjos ficam na terra e dizem, varões galileus, um deles olha para Pedro e diz, o que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que o mesmo Cristo que viste subir entre as nuvens, daqui a pouco, por entre elas, de igual forma, voltará. O texto diz que eles saem dali e começam a orar, e eles não se desviam da igreja não. Hora nona, capítulo 3, na porta formosa, sobe Pedro e João. Está indo para onde, Pedro? Para a igreja. E você, João, vou com ele. Orar o quê? Culto da tarde, uai. Vão subindo, coxo, na porta do templo chamada Formosa. Estende a mão, pedindo algo, porque ele era direito, uma vez que era deficiente, não podia entrar no templo e nem ter carteira assinada no trabalho. Para isso, uma lei mosaica que lhe respaldava. Ele não é um esmoleiro, como dizem. Ter se tornado um esmoleiro é apenas a forma de como nós tratamos a lei para não ter que cumpri-la. Está ele lá estendendo a mão. Eu acho sensacional, porque Pedro está cheio de poder, cheio de autoridade do alto. Ele ouviu na primeira pessoa Jesus dizendo, ide, curai os enfermos. Está com poder na vida ou não está ele? Fala, gente, está ou não está? Um homem que na primeira ministração arrebanha 3.000 de uma vez só. Ele está bem com Cristo ou não está? Bora, gente, responde, está bem com Jesus ou não está? Está cheio de Deus ou não está? Diga, está transbordando. Podia ter olhado para o homem e dito apenas o que disse até o verso 6, se não me engano. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí a gente costuma pregar esse milagre dizendo assim, e o coxo levantou. Mas não é o que está escrito lá não. O que está escrito lá é isso aqui, ó. Pedro vira para ele, João está ali na concordância, e ele diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí vem o verso seguinte, que diz assim, e Pedro, tomando-o pela mão, o levantou. Você está entendendo o que eu quero dizer sobre Jeremias? Vou falar mais rasgado e todo mundo vai entender. É mole ostentar poder, liberar a palavra e virar as costas. Eu não vou ficar para ver o que vai acontecer? É mole levantar aqui, assim diz o Senhor, e depois sumir no mapa. E
a gente não vê tua cara, não vê teu nome, não sabe de onde você é. Eu sou de uma época, dirigi consagração, trabalho de manhã 7 anos, onde a secretária sentava no primeiro banco, e quando um profeta profetizava, ela escrevia o que ele profetizava. Era assim o sistema. E quando cumpria, a gente chamava o profeta, honrava ele, e dizia, está aqui tal profeta, tal dia profetizou assim, profetizou assado, está aqui a irmã que recebeu, ela disse que cumpriu, vou entregar a oferta para ele, está aqui o profeta abençoado, mora em tal... Respaldava o ministério do camarada. Agora, acontecia o inverso também. Disse o quê? Falou, deu prazo? Deu. Falou em quantos dias? Em tal dia. Falou o que era? Falou. E aí, cadê ele? Aí lia lá na reunião da ata. Ficava escrito naquele livrinho preto. A gente lia, e aí o profeta tal, cumpriu? Não cumpriu. Sabe quando é que o camarada voltava de novo? Porque ele sabia que na casa tinha um livro. Deus não vai usar gente que não se compromete com o que fala. Deus não vai entregar unção, poder e autoridade para gente que não se comove. Você sabe qual era a principal motivação de Jesus em fazer milagres? Não era porque era o Filho de Deus. O texto diz em João, é porque o coração dele se movia de compaixão. Quer ter poder para fazer milagres? Comece a pedir ao Senhor que antes de te dar poder, comece a te dar compaixão. Para Deus colocar Jeremias do jeito que Ele quer, para usar ele, para ver se haverá arrependimento, Deus envolve ele. Como é que Deus envolve ele? Do jeito mais difícil que Deus pode envolver um homem. Como? Mandando ele investir naquilo que Deus não quer pagar. Desse jeito. Deus tem dinheiro para tudo, sim ou não? E ouro. Eu fico imaginando Deus chegando numa lojinha. E alguém perguntando, crédito ou débito? E ele perguntando, aceita ouro? Eu fico imaginando alguém perguntando para Deus, e aí, vai ser no cartão? E ele diz, como você quiser, pode ser no cartão, pode ser em dólar, pode ser em euro, pode ser em libra, pode ser em real, pode ser no que você quiser. Ageu, minha é a prata, meu é o ouro. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Deus tem dinheiro para comprar tudo o que manda Jeremias comprar, mas ele não compra nada. Ele diz, Jeremias, vai lá e compra. O tempo todo. O capítulo 13 é apenas uma retratação de um dos investimentos que Deus manda Jeremias fazer. Só que tem uma coisa complicada que acontece aqui. E aqui já é um miolo para caminhar para o fim. Então redobra a atenção. Se ajeita nessa cadeira, vai. Respira fundo, descomprime o diafragma. Vai, menino, me obedece. Vai que vai dar certo. Dá uma ajeitada aí. É muita informação. Ai, Camila, minha mente já está desbaratada. Tu viu 2h30 do Vingadores Ultimato. Tu dormia, acordava e voltava. Aí agora está aqui sendo injetado. E não vai aguentar? Olha para o teu irmão e diz, aguenta sim. Tudo que Deus manda Jeremias comprar, ou Deus permite quebrar, ou ele mesmo quebra, ou ele faz isso ali, esconde até apodrecer. Se já vai destruir, por que não me deixa usar o quebrado? Se vai apodrecer, por que não me deixa pegar um usado? Não, tudo que Deus manda Jeremias investir é novo. Seja terreno, seja jarra, seja botija, seja vaso, seja cinto. Ao longo de todo o texto, Jeremias, você vai ver a seguinte expressão. E disse Deus, vai e compra. Uma vez ele manda comprar uma botija, outra vez ele manda comprar uma jarra, outra vez ele manda comprar um vaso. Teve uma vez que Deus foi mais longe, mandou ele comprar a escritura de um terreno. Outra vez, como essa, Deus manda comprar um cinto. Tudo que Deus manda comprar é novo. Por quê? Porque Deus quer trazer uma lição. A tipologia de tudo que Jeremias compra tipifica Israel. Vamos lá. Ele compra o cinto, aí quando o cinto está na mão de Jeremias, Deus diz assim, esse cinto representa Israel. Deus manda comprar o vaso, aí quando o vaso está na mão de Jeremias, Deus diz assim, esse vaso representa Israel. Deus manda comprar uma botija, quando a botija está novinha na mão de Jeremias, Deus diz, essa botija representa Israel. Como? Nova, bonita, comprada, adquirida, perfeita, útil. Quem está começando a entender aí, diga glória a Deus.
Agora, tudo que Deus manda Jeremias comprar, novo, perfeito, útil e adquirido, quando está na mão dele novinho, Deus diz assim, agora vai lá e quebra. Teve uma vez no caso da botija, que o Senhor disse, vai lá na porta dos anciãos agora da cidade e taca essa botija no chão. Que botija? Essa novinha que eu mandei você comprar. Dá uma vontade de dizer, Deus, por que o Senhor então não compra? Já que, porque Deus quer envolver Jeremias naquilo que ele sente. Ele, que eu digo, é Deus. Deus quer começar a colocar na mente de Jeremias, sabe o quê? Quando está na minha mão é assim, ó. Mas se distancia de mim, faz o que não deve e termina assim, ó. Quebrada, suja, poída, destruída, desorientada, arrebentada, apodrecida. Só que agora Jeremias está investindo dele. E quando ele investe o dele, ele também investe sentimento, não é só dinheiro. Porque ele vê que aquilo que é o que ele adquiriu, deixa de ser quando Deus quebra. Só que Deus vai dar para ele uma nova lição. Na perspectiva de tudo que Deus ensina para Jeremias, enquanto ele profetiza, é assim, ó. Quando está cheio, ele diz, representa Israel. E quando esvazia, ele diz, ainda assim é Israel. Quando está de pé é Israel, quando está caído é? Quando está inteiro é Israel, quando está quebrado é? Deus está dizendo, veja uma coisa, Jeremias. Como ela está, não muda para mim quem ela, só muda como ela está. Aí Jeremias começa a entender, porque que mesmo não se arrependendo, eu continuo dizendo, profetiza. Aí Jeremias entende porque que mesmo errando eu continuo dizendo, anuncia a minha palavra. Jeremias vai se envolvendo de tal forma que tudo que Deus coloca na boca dele, ele avisa, ele fala. Parece que eu vejo Jeremias se envolvendo com a ira de Deus. Parece que eu vejo Deus dizendo assim, olha, vai lá agora e diz que eu vou matar os filhos deles. Vai lá agora e manda eles se arrependerem desse pecado, senão eu vou acabar com a família deles. Eu vou esvaziar a cidade, eu vou destruir os negócios. Deus vai trazendo um monte de palavra de juízo. Parece que eu vejo Jeremias já quicando na fúria de uma leoa parida para sair de casa e dizer, eu vou agora. E quando ele está no caminho, preparado para arrebentar com tudo, Deus diz assim, Jeremias, parece que eu vejo Jeremias dizendo, fala Deus, e Deus dizendo, vai lá, e ele diz, estou indo, e Deus dizendo, diga também, e ele diz, eu vou dizer, diga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei. Como é que é? Como é que é? O Senhor está aqui me mandando investir. Eu estou aqui expondo minha vida, meu nome, minha reputação, meu pão. O sacerdote quer comer meu fígado. E agora o Senhor está dizendo que se eles se arrependerem. Jeremias, sabe por quê? Porque eu investi muito. E assim como você não gostaria de perder seu investimento, eu também não vou perder o meu, porque Israel é o meu testemunho. Camilo, o que você está querendo dizer com isso? Para quem não sabe quanto foi investido em alguém, descartar é coisa fácil. Quebrou, joga fora. Você vê obreiro que cai dentro da igreja, quem não é da igreja diz assim, são sem vergonha, tem que desligar e colocar na rua. Mas quando a igreja lembra que deu a primeira gravata, quando o pastor lembra que colocou um camarada para submergir as águas batismais, quando a gente lembra que ele largou cocaína, o erro que ele fez depois, não deixa de ser erro, mas a gente lembra de tudo que investiu. E ao invés de descartar, a gente diz, vou investir de novo. É mole você ver um filho translocado, não é seu? E aí você diz, não tem mais jeito não, sabe por quê? Não foi você que comprou fralda, não foi você que colocou pomada, não foi você que botou talco, você só vê ele agora do jeito que está, mas você não via ele com 3 anos olhando para a cara do papai dizendo, papai, eu te amo.
Só que tudo isso está no coração do papai, tudo isso está no coração da vovó, tudo isso está no coração do pastor, tudo isso está no coração de uma esposa, que você olha hoje e diz, esse marido não é para ela, mas era ele que chamava de amor, e é por ele que ela está há mais de 10 anos, de joelho dobrado, dizendo, Deus eu creio, Deus eu creio, Deus eu creio. Alguém diz, ei, não vale a pena, é melhor desistir. Só que Deus está dizendo, ei, você só vai desistir se não tiver consciência do quanto investiu até aqui. Eu estou sentindo um temor de Deus aqui. Gente que entrou com a promissória para colocar no altar de Deus e dizia assim, Deus está na tua mão. Deus está dizendo, na minha não, na nossa, porque eu libero a palavra e tu profetiza. Eu libero a palavra e você ministra. Você não vai desistir. Olha para quem está do teu lado e diga, você investiu demais. Você investiu demais. Enquanto o nego ia para a balada, você ia para a consagração. Ah, Camila, eu não quero mais saber de ministério, mas o ministério ainda quer saber de você, porque enquanto os outros iam para a festa de 15 anos, tu ia para a vigília adorar Jesus. Você investiu demais para desistir do que Deus colocou na tua mão agora. Tem gente aqui que tem 20 anos de casamento, aí agora deu crise, vai mandar embora. O que você vai fazer com esses 15 anos de oração clamando por essa vida? Aí não aguento, eu falo rasgado porque me irrita. Tô careca eu não fico. Tô cabeluda de ver mulher em círculo de oração, na igreja, fazendo campanha. Eu digo isso porque elas são a maioria até numa questão quantitativa, né? São 4 mulheres para cada um homem. Não que um tenha que ter as 4. É uma estatística. Vem para a igreja, ora, busca, jejua. Irmã, está fazendo o que aqui? Quantas vezes eu e minha mãe abraçava a campanha de oração em consagração, libertação do vício, da cocaína, disso e daquilo, emendava em oração. Teve campanha que a gente fez de 2 anos. Esses dias eu conheci uma irmã que estava fazendo campanha há 14 anos. Aí eu não aguento. Você acha que essas orações vão para onde? Não, me explica que eu quero entender como é que essa tua mente funciona. Essas orações de tudo que você pediu, que você orou, que você fala, essa pessoa que é alvo constante da sua súplica, você acha que no céu tem o quê? Tipo um lixão? E não, isso aqui vai para... Você acha que é isso que Deus faz com as suas orações? Oração é coisa tão séria que quando a gente se posiciona a orar, o Espírito Santo posiciona do lado. Para garantir que ela vai ser tão bem feita a ponto de não poder ser negada. Aí olha o que me aborrece. Vem uma irmã e ora 20 anos por um homem. 20 anos orando por um homem. Aí um dia da crise, cansei. Camila, mandei o homem embora. Eu fico só olhando. Eu digo, mandou? Tá bom. Não dá um ano. O que outrora eu chamava de sem vergonha, vai para a igreja. Vai ouvindo. Entrega a vida para Jesus. Aqui orava, fica translocada. Chega a novinha que está na casa de Deus, dizendo, Deus, eu quero um. Não, vai ouvindo. Aí vem alguém que não orou por ele nem 1 ano, nem 1 minuto. E colhe um homem abençoado, restaurado, livre dos vícios que são resultados de oração de uma vida. De alguém que não teve noção do quanto investiu e desistiu no final. Não, para pensar. Você acha que foi quem chegou agora? Que orou para essa pessoa estar desse jeito? Não. Às vezes ela foi obrigada a ser colhida por outra, porque quem semeou saiu do terreno. Ah, não. Se tem mulher na casa, olha para quem está do lado e diz, lá em casa não. Não, se tem mulher na casa, abre a boca e diga, lá em casa não. Diga, lá em casa, eu planto, Deus rega, dá o crescimento e eu colho. Porque a Bíblia diz que os primeiros que plantam são os primeiros a colherem. Numa dessas ocasiões, então, Deus diz, Jeremias, vai lá e compra de novo, mais um. Vai lá.
Aí ele compra o cinto, aí Deus diz assim, vai lá no rio Eufrates, cava, não mete na água. Isso determina o tempo. Quem é o cinto? O cinto tipifica Israel. Completa aí, igreja, que agora é didático, rapidão. O cinto tipifica? Por que Israel tipifica um cinto de linho? Porque cinto é testemunho. A roupa de antigamente era o cinto que segurava ela. Então, quando Deus diz que Israel é um cinto, Deus está dizendo, Israel é o meu testemunho. E por que é de linho? Porque o linho é o tecido original, mais caro e antigo do mundo, sem mistura. Você não precisa confeccionar o linho com outras coisas. O linho é uma planta que nasce e pode ser tecido originalmente e naturalmente. Terceiro e último motivo, ele é originalmente engomado. O que é goma? Aquele pozinho que a gente comprava para botar na roupa. Os irmãos aí que são, né? Você deixava de molho e depois passava o vinco naquela calça. Lembra os irmãos da Marinha? Tinha que botar goma. O linho colhido, original, ele não precisa de goma. Ele já é engomado. A goma tipificava a presença de Deus sobre Israel, invisível, porém real. Israel venceu batalhas sem ter espada. Por quê? Não tinha espada, mas tinha goma. Presença de Deus. Não era vista, mas era real. A coisa era tão séria acerca da presença de Deus sobre Israel, que quando Davi já era rei sobre todas as tribos e comandava o exército, ele não ousava sair à batalha sem saber se a presença de Deus ia adiante dele. Houve uma vez contra os amalequitas que ele disse, Senhor, eu devo ir à peleja contra eles? E o Senhor disse, deve, e eu vou contigo. E para que tu saibas que eu vou contigo, fica ligado, quando tu ouvires um barulho de marcha por entre a copa das amoreiras, é porque eu, o Senhor, já fui adiante de ti para dar vitória ao meu povo. Quando você chegava lá, a batalha já estava ganha. Cadê espada? Não tem. Cadê escudo? Não precisa. A presença de Deus já foi adiante do povo. Então, por isso, o Senhor diz, pega o cinto, mas não metas na água. Quem é a água? As nações estrangeiras, que querem o que Israel tem. Só que se Israel dá o que tem, ela perde quem ela é. Por quê? Porque ela não tem nada. Tudo que ela tem é Deus. A água é o diluidor natural do mundo. Botou na água, dissolve. Então, olha o que ele está dizendo. Não dissolva. Por quê? Porque a água representa as nações estrangeiras. Aí passa um tempo. Diga comigo, passa um tempo. Diga de novo, passa um tempo. O cinto fica quieto e Jeremias vai pregando. O cinto está parado e Jeremias vai pregando. Se arrepende, se conserta, volta, desce. E o povo não se... Aí Deus diz, volta lá naquele cinto, pega ele de novo. E veio para mim a palavra do Senhor por segunda vez. Sabe o que é isso? Já há misericórdia, mas olha o que Deus está fazendo. Deus está estendendo a misericórdia. Camila, eu não entendi, vai entender. Isso aqui é misericórdia em cima de... Quando você vê a espada de Deus descendo alguém, nunca se esqueça que antes disso acontecer, foi muita, não foi pouca não. Muita misericórdia. Volta lá no cinto, pega ele. Aí agora Deus vai fazer, irmãos, algo que só Ele pode fazer. Ele diz, Jeremias, pega o cinto. Deixa eu ver se você está ligado. O cinto representa quem? Vem, gente, o cinto representa quem? Pega ele. Por quê? Porque ele não se arrepende. Vai lá no Eufrates, cava, enterra. E a palavra é essa, esconde. Qual é a palavra? Você pode esquecer de tudo que eu falei até agora, só não esqueça disso. A palavra é? Esconde. Quem é que está mandando esconder o cinto? Não esqueça disso. Quem está mandando esconder o cinto? Mas o cinto representa quem? Então troque a palavra cinto. Deus está dizendo, esconde quem? De quem? Essa é a pergunta. Deus não enviou o seu Filho unigênito para nos livrar do diabo, como muitas pessoas pensam. Porque nós não devíamos nada ao diabo. Pelo contrário, com o diabo a gente tinha era crédito. Quando você peca, você tem crédito com o diabo. Mas você fica no saldo negativo com Deus. As pessoas acreditam que a obra de Deus na humanidade, ao enviar Cristo, foi para livrá-las do diabo. Não. A obra do amor de Deus revelada em Cristo na humanidade foi para nos livrar de Deus. Porque nós pecamos contra, nós iramos
estávamos destituídos da glória de... E Ele é o juiz, não é o diabo. Então olha isso, Jesus Cristo é a revelação perfeita de como Deus cria uma estratégia para nos livrar dele mesmo. Tão grande é o seu amor. Está acompanhando? Quem está acompanhando, diga amém. Agora vamos lá, Israel está numa condição semelhante à nossa antes de Jesus Cristo. Só que Deus vai criar uma estratégia. E agora, compreendendo isso, responda se você está alcançando o raciocínio. Deus está mandando Jeremias esconder o cinto de linho que tipifica Israel para proteger Israel de quem, gente? Dele mesmo. Camila, e Deus faz isso direto. Pergunta para essa mãe que tem um filho todo errado em casa, se esse menino ou se essa menina já não tinha tudo para ter morrido. Só que Deus respeita, entre aspas, para a gente entender. Deus tem consideração por ele ou por ela. E o menino está todo errado, a menina está toda errada. E Deus não tem compromisso com quem anda todo errado, não. Só que aí tem alguém que está certo diante de Deus. E dobra o joelho e diz assim: Deus, ele não vale nada mesmo, não. Mas eu estou aqui te clamando. Eu estou aqui te buscando. Livra ele, livra ela. Guarda do perigo e do mal. Livra, Senhor. Ouça isso. Deus seleciona o próprio Jeremias, que está com o cinto, que é o mensageiro de Israel, e diz: esconde. Camila, é possível isso? Quando é Deus que manda esconder, é possível. Se tentar se esconder sozinho, não se esconde. Salmo 139. Mas se é Deus que diz esconde, Ele esconde. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus quer estender misericórdia. Quando Deus quer estender misericórdia sobre a vida de alguém, Deus tira essa pessoa da vista. Vou trazer aqui para você entender. É como se Deus dissesse assim: Jeremias, tira Israel dos meus olhos, porque eu estou tão irado com ela, que se ela aparecer diante de mim agora, eu vou consumi-los na ira do meu furor. Então Deus, eu faço o quê? Esconde o cinto. Isso é profético. Deus está dizendo: intercede por Israel. Tem gente na tua casa e você sabe disso, que se a ira de Deus se manifestasse, tal pessoa seria a primeira a ser consumida. Mas ao invés de apontar, Deus está dizendo: ei, como profeta, como sacerdote, você pode execrar, mas escolha clamar por misericórdia. Escolha pedir a Deus piedade. É o próprio Deus que diz: esconde. Camila, mas eu vou esconder dele mesmo? Vai. Ele é tão bom que ele faz essas coisas. Esconde na fenda de uma rocha. Como é que eu escondo na fenda da rocha? Lembra? Quando fala fenda da rocha, eu já me lembro logo. Moisés disse: eu quero te ver. Deus disse: Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo, mas eu quero te ver. Então faz o seguinte: se esconde ali na fenda daquela... Moisés não está em pecado, não. A vontade de Moisés é ver Deus, e não tem homem mais santo para ver Deus naquela ocasião do que Moisés. Só que se ver Deus, vai morrer. Aí o que Deus faz? Vou dar um jeito de você me ver e não morrer. E qual é o jeito? Eu vou te... De quem? Entra Moisés na fenda. A cultura ocidental acredita que fenda é uma rachadura. Só que fenda em toda a Bíblia Sagrada não é a rachadura. Como é que fala? É a brecha de uma caverna. Camila, como é que eu determino o que é rachadura e o que é fenda? A fenda, ela precisa ter a seguinte característica: abertura entre uma rocha que seja capaz de cobrir um homem inteiro. E se cobrir dois? Se cobrir dois não é fenda, é caverna. Então por que ele diz fenda? Porque está falando, irmãos, daquilo que o Paulo vai escrever aos Colossenses lá na frente. Escute isso aí: se couber, mais de um, não é fenda, é o quê? É o quê? Mas se não couber nenhum homem, não é fenda, é o quê?
Mas se couber um homem inteiro, de modo que ele se proteja inteiro na brecha de algo que parece caverna, mas não é porque só cabe um, na brecha de algo que parece rachadura, mas não é porque cabe um homem inteiro, então isso é uma... Aqui em Jeremias ele não diz caverna. Paulo também não escreve aos Colossenses e diz caverna. Deus também não olha para Moisés e diz, se esconde na caverna. Ambos utilizam a mesma palavra, seja no grego ou no hebraico. Entra na fenda daquela rocha. Sabe o que é isso? Olha para alguém aí e diga, só cabe um. Sabe por quê? Perdão é individual, arrependimento é individual e salvação é individual e conserto também é individual. Deus está criando estratégias para nos livrar dele mesmo. A pergunta é, será que nós estamos nos adequando às rochas? Aí Camila, que rocha é essa? Gente, que rocha é essa? Paulo fala abertamente aos Colossenses. Ele diz, porque Cristo é a rocha, e todo homem que nela entrar. Então que rocha é essa? É uma rocha que tem uma fenda. Por quê? Porque no dia que ele foi crucificado, o véu do templo abriu de cima a baixo. Ele é a rocha fendida, ele é a pedra de esquina, ele é a viga que divide. Para quê? Disse Paulo, porque todo homem que entrar nela não verá morte. O Senhor está dizendo, ei, eu sou a rocha, eu sou a rocha, e eu tenho o poder de te cobrir, tenho o poder de te perdoar, eu tenho o poder de te livrar, eu tenho o poder de te sarar. Olha para alguém aí agora e diga para esta pessoa, coloca o cinto. Não, está fraco. Não, Camila, é que eu sou assim mesmo. Mas hoje você tem que estar mais pentecostal do que nunca. Olha para quem está do teu lado e diga, coloca o cinto. Para, olha aqui para mim. Não fala na boca, mas traz na mente agora, qual é o nome do cinto? Não, não é o daqui. É o de lá da tua casa. Traz na mente, não precisa trazer na boca. Traz na mente aí agora. Qual é o cinto que não se converte? Que não se arrepende? Os meninos do louvor podem subir aqui, os músicos. Qual é o cinto que você prega e não desce, que você ora e não muda? Traz na mente aí agora, na mente. Vamos lá, gente, na mente. Camila, eu estou aqui tentando trazer um nome na mente e não estou conseguindo. É porque eu sinto, então é você. Traz teu nome então aí, ou então diga, Deus, de acordo aí com o que tua serva está pregando, eu estou percebendo que o cinto sou eu. Porque se não tem um nome na tua mente, ou você é cinto ou você é o profeta. Se você é cinto, a rocha está aqui hoje. E tem lugar nela para você. Agora, se você é o profeta, Deus está dizendo, não importa quanto você investiu, será ignorância desistir agora. Por quê? Porque dependendo do quanto a gente investe, por mais que a gente continue perdendo, se a gente abrir mão de tudo, a gente vai perder mais, porque investiu muito para perder agora. Tem um pastor lá no Rio de Janeiro, amigo meu, que ele comprou um terreno que custou R$1 milhão. Não, minto, o terreno custou 300 mil, ouve isso aí, para construir a igreja. Aí ele foi tentando edificar, sapata, pererê, parará, é um prédio hoje. Só que ele descobriu, chamou lá um engenheiro, não sei como é que chama, que era uma região tipo de brejo. Resultado, tudo que cavava na sapata, tudo que fazia de alicerce, o terreno comia, tipo afundava. E ele injetava mais, e aí chegava um outro e dizia, se botar tanto, se fizer isso. E aí ele trocava os camaradas que davam novas estratégias. Por fim, aquilo que ele investiu era mais caro do que o terreno que ele pagou e do plano de obra que ele tinha para fazer. Teve um dia que ele se indignou. E aí o último engenheiro, extremamente honesto, falou para ele, isso aqui você tinha que ter ido embora. Isso aqui te venderam errado. Isso aqui não vai dar nada não. Para dar alguma coisa aqui, tu vai ter que fazer um negócio aqui, que só para começar, o dinheiro que você queria para acabar vai ficar enterrado aqui. Aí ele disse que foi para casa e passou um filme na cabeça dele. Olha o filme que passou na cabeça dele, a história da vida da igreja. As irmãs vendendo açaí, tapioca, fazendo ação entre amigos, cantina, feijoada no final de semana.
Tinha uma que pegava a comissão da venda da loja de sapato e comprava tudo em sapato para poder fazer sorteio, vender e ganhar dinheiro para construir a igreja. Aí o pastor disse que ele não conseguia mais se desassociar daquele terreno, porque parece que ele via o açaí enterrado, as tapioca enterrada, a cantina enterrada, o investimento do esforço daqueles irmãos enterrados. E aí ele disse: Senhor, eu investi demais agora para ir embora, agora a igreja vai ser aqui. E hoje a igreja está lá. E rapaz, sabe o que aconteceu? De tanto botar coisa, por mais que a terra engolisse, o último engenheiro que foi lá falou que se ele quiser ele pode subir mais 4 andares. O que você tem que avaliar agora é o quanto você investiu. E isso vai determinar se vale a pena desistir ou não. Só que se Deus colocou essa mensagem na minha boca hoje, é porque você investiu demais para dizer que vai abrir mão agora. Jeremias tem um dia que ele vai ficar tão cansado de Israel não se arrepender e Deus continuar dizendo para ele: compra, 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 que ele vai decretar a própria aposentadoria. Olha o que ele diz: e disse Jeremias ao Senhor: tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Olha o que ele diz: mas enquanto eu te dizia estas palavras, porque o que significam estas palavras? Eu não prego mais, eu não canto mais, eu não profetizo mais. Essas são as palavras dele. Mas ele diz: enquanto eu te dizia estas palavras, a tua palavra era em mim. E qual era a palavra que era nele? Aquela do capítulo 1 que dizia: não digas eu sou uma criança, porque o que eu colocar na tua boca tu dirás. Eu te conheci desde o ventre da tua mãe e as nações te dei por profeta. A palavra de Deus nele era maior do que as palavras que ele dizia sobre aquele momento. Ei, Deus está dizendo: esse momento te confronta, te cansa, te arrebenta. Só que Deus está dizendo: não é para você desistir, é só para você descansar. Porque você investiu muito e a palavra de Deus sobre você é maior do que a circunstância de agora. Tem gente aqui que é empresa. Deus está falando isso aqui comigo agora. Tem gente aqui que é empresa, para alguém é só um CNPJ, mas para você é um sonho de família. E alguém diz: desiste. Só que Deus está dizendo: não desiste não, porque você sabe que isso é mais do que um CNPJ. Mas Camila, do jeito que está, como é que eu vou fazer? O Senhor está dizendo: bota na rocha. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente espera melhorar para botar na rocha. Só que Deus está dizendo: bota na rocha do jeito que está, e deixa que eu tiro o que não puder ficar. Camila, parece até uma boa mensagem, mas o problema é que no final você já leu: o cinto sai podre. E lembra, o cinto tipifica quem? Quem o cinto tipifica? Camila, então você está afirmando que Israel vai ficar podre? É isso que eu acho lindo, porque tipifica Israel enquanto é cinto de linho bom, mas quando apodrece, lê o texto, Deus diz assim: Jeremias, assim como esse cinto está podre, eu também vou apodrecer. Aí ele não diz Israel, ele diz: eu vou apodrecer o orgulho de Judá e a altivez de Jerusalém. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: ei, não avalie a condição do cinto, só coloca ele na rocha, só entrega para Deus, só coloca em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo: ei, quem vai ficar podre não é o teu filho, é o orgulho dele. Quem vai ficar podre não é a tua empresa, são os corruptos que te roubaram lá. Ele está dizendo: ei, o cinto vai continuar sendo para mim quem ele é, só que é na rocha que eu vou determinar o que ele não será mais. Eu quero que você diga para uns 3, não precisa tocar, mas vai ter que dizer: bota na rocha, bota na rocha, bota na rocha, bota esse filho na rocha, esse marido na rocha, essa empresa na rocha. Jesus Cristo é essa rocha, coloca tudo diante dele. Oh, fica de pé quem tem um cinto para colocar na rocha. Minha fé não está firmada naquilo que pode
podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Adore ele. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curar for, se tudo der certo, mas se não der, minha fé não está firmada naquilo que pode. Levante as suas duas mãos aos céus. Levante, renda-se. Levante as duas mãos aos céus. Quem tem saúde, faça isso agora. E cante. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Dê a ele a glória que é devida ao seu nome. Deus, seja o. Vamos lá, igreja, levante essa mão e adore ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Só coloca na rocha. Ele é Deus. Deixa ele ser Deus. Diga que você não adora pelo que ele faz. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Faz o que houver. Sempre. Repita isso mais uma vez, por favor, Estila. Diga isso, igreja. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Faz o que houver. Sempre. Agora só os instrumentos e as vozes. Diga bem forte. Se Deus. Ei! Ele. Continua. Se a doença. Se tu. Escute, escute, escute. Somente escute agora. Eu tenho hoje aqui dois tipos de pessoas. Uma parte das que estão aqui, sem dúvida alguma, talvez a maioria delas, são Jeremias. Gente que Deus trouxe nessa noite de domingo para dizer: eu sei que você está cansado. Eu sei que você está cansada de orar, de investir, de interceder, de acreditar e não ver o resultado do seu investimento. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou o teu seguro. Sabe o que isso significa? Deus está dizendo: não é sobre o quanto você perdeu, é sobre o quanto eu sou capaz de proteger o seu investimento. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não coloquei tuas orações no lixo. Eu me lembro de todas as vezes e de todas as lágrimas que você derramou. Deus está dizendo a Jeremias hoje aqui: ei, você só está cansado, por isso não desista, descanse na minha palavra. Tem
Jeremias hoje aqui no casamento, Jeremias no ministério, Jeremias na empresa, e Deus está dizendo para você, Jeremias na faculdade, Ele está dizendo: ei, você queria uma resposta, não foi? Você disse: hoje eu vou lá porque eu preciso de uma resposta. Deus está dizendo: a resposta é: não desista. Você investiu demais para desistir desse casamento agora, para desistir desse ministério, para desistir dessa família, essa empresa. Não desista. Agora, tem gente hoje aqui que é o cinto. É gente que reconhece: Camila, há em mim falhas. Gente, olha para mim. Eu já fui o cinto. Hoje eu sou profeta, mas eu já fui o cinto. Eu não conseguia me firmar. Era um pé aqui e outro lá. Quem conhece meu testemunho sabe, não vim arrumadinha igual estou hoje, não. Vim como um cinto que precisava de uma fenda. Barriga de fora, cheia de medo e cheia de síndromes, atormentada. Mas numa noite como essa, foi num domingo, eu ouvi o pastor da primeira igreja batista da Posse, em Nova Iguaçu, aonde eu morava, dizer assim: e disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E eu gravei a parte final. Ele disse assim: e disse Jesus: vinde, pois eu vos aliviarei. Quando você é um cinto que não se arrepende, você não pensa que haverá alívio, você só pensa que haverá julgamento. E aí você vê as pessoas aqui em cima pregando como eu preguei hoje, sobre santidade, sobre teocracia. E você pensa: eu não posso chegar perto desse Deus, senão Ele vai me matar. Só que o que Ele está dizendo é: ei, eu estou manifestando a palavra do conserto justamente porque eu não quero que você morra, eu quero te dar vida. Só que a palavra do afago, para quem está no erro, não promove arrependimento. Por que o discurso de João Batista era tão severo? Porque ele queria conserto. E o que promove arrependimento não é mentira, é verdade. Por isso o discurso é duro, mas a salvação é doce como mel. Jesus está dizendo para pessoas hoje aqui: ei, não é porque eu não concordo com o que você anda fazendo que não significa que eu te amo. Pelo contrário, é por te amar o tanto que eu te amo que eu continuo dizendo: vem para mim, para que eu te ajude a parar de fazer o que você está fazendo. Tem gente hoje aqui que precisa ir para a rocha. A rocha é Cristo. E eu preciso ser honesta. Deus está dizendo: esconderijo e abrigo seguro você só vai encontrar em Jesus Cristo. Estar na mão do diabo não é fácil, mas cair na mão de Deus para juízo é pior. Vou falar rasgado. Busque a Jesus enquanto Ele é advogado, porque naquele grande dia Ele virá como juiz. Mas hoje Ele me trouxe aqui para te dizer: hoje não sou promotor nem juiz, sou o seu advogado. Quando eu disser 3, vai sair do lugar pessoas que um dia estiveram ou estão na condição que eu já estive um dia, e vão vir aqui fazer uma aliança com Deus. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente receber oração? Não vem, que eu não estou te chamando. Eu não estou chamando gente que está quebrantado agora e quer fazer uma oração. Eu só estou chamando agora gente que tem consciência de que precisa se consertar e sabe que a rocha, que é Cristo, é o único lugar. Camila, eu me afastei, eu saí do centro da vontade de Deus. Camila, eu estou aqui porque eu sei que Deus tem uma obra na minha vida, mas por um erro, pecado ou por distração eu saí. E hoje Deus usou a tua boca na palavra para dizer que eu tenho que voltar para a rocha. E aquilo que estiver em mim que eu não sei como tirar, a rocha vai tratar. Quem está afastado, quem se diz desviado: Camila, mas eu tenho um probleminha. Depois que eu resolver eu vou. Não, vem você e teu probleminha, bota na rocha do jeito que tá. Não, mas olha, aqui lá em casa eu tô com uma pessoa, tico-tico no fubá. Vem tu, tico-tico e o fubá. Vem geral. Bota todo mundo na rocha. Você não vai se consertar sem Jesus. E não é porque você não quer, é porque o próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Camila, eu posso ficar aqui no meu lugar? Deus sabe, mas não concorda, porque não foi Camila nem igreja. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, e quando eu chegar aí na frente eu preciso falar alguma coisa? Não, porque eu só estou chamando essas pessoas. Então,
Chegar no altar é a sua confissão pública de fé nesta noite. Eu conto 1, a igreja levante a mão, e quem é profeta comece a interceder para que cintos entrem na rocha. Comece a orar aí agora, igreja. Não finja que está orando, por favor. Ore de verdade. Diga: Senhor, se tem gente aqui, vai ver, você já foi um cinto também. Diga: traz esse cinto, Senhor, para que ele se torne um profeta. Joga por terra as amarras do diabo. Camila, eu sei, eu sou essa pessoa, eu conto 2. Se você sabe que é você, abrace hoje a misericórdia, porque Jesus está dizendo: ei, eu te trouxe nesse culto, não foi para manifestar meu juízo, foi para derramar sobre a tua vida as minhas misericórdias. Há uma chance para você. Eu conto 2,5, Camila, sou eu. Prepara aí, Sheila, para adorar o refrão só mais uma vez. 2,45, você sabe que é você? 3, tira o pé do chão agora e vem para o altar de Deus. Vem agora, sai do teu lugar. Camila, sou eu, sou eu. Se Deus fizer, Ele é Deus. Vem para o altar. Se não fizer, Camila, sou eu, vem, vem. Ele é Deus. Isso, vem, vem. Se a porta Vem adorar o teu Deus, vem provar da misericórdia. Vem abraçar a misericórdia, vem abraçar a chance.